Olá, está no ar o Com a Câmara na cidade. Nós estamos hoje na escola comunitária Aldeia Lumiar. A instituição recebe investimentos da prefeitura, de organizações não governamentais e de empresas privadas, além de possuir uma nova metodologia de ensino na qual os próprios alunos definem os temas com os quais querem trabalhar. Fique conosco e conheça um pouco mais sobre o local. Inaugurada neste ano, a Escola Comunitária de Educação Básica Aldeia Lumiar está localizada aqui no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Educação define o modelo de gestão como educação pública não estatal. O vínculo é válido pelos próximos 5 anos e define que a Prefeitura deve repassar mensalmente a quantia de R$ 970 por aluno. A seleção dos estudantes é feita pela própria SMED e dá prioridade àqueles que residem na região. A aldeia prestava serviço de educação infantil. Então eles já tinham uma parceria antiga com a prefeitura, que foi renovada com a 13019, e eles também faziam assistência em visita à aldeia e conversando com os dirigentes e vendo as condições que eles tinham de oferta, veio a ideia e a provocação de que eles abrissem uma escola fundamental, porque havia uma demanda dos alunos que saíam do ensino infantil e queriam continuar na aldeia. Tá? E aí eles apresentaram uma proposta para a prefeitura. Então, na 13019 nós temos a possibilidade de termo de colaboração, quando nós abrimos um edital, ou fomento, quando a sociedade civil vem à prefeitura e diz o seguinte, ou um órgão público e diz, olha, eu quero oferecer isso, interessa para vocês? Então, nesse foi o caso da aldeia. A aldeia foi uma iniciativa da aldeia, né, a partir de conversas conosco, dizendo, nós queremos fazer a escola fundamental. As crianças, quando chegam aqui na escola de manhã cedo, são recepcionadas com um café da manhã. Eu estou aqui com uma turma de alunos entre 6 e 8 anos e eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês gostam de estudar aqui na escola de vocês? Eu amo, adoro. E o que vocês fazem aqui na escola? A gente faz muitas coisas legais. O que tu faz aqui na escola? Eu provavelmente gosto mais de brincar. E do que tu brinca aqui? De um monte de coisa com a Malu, né, Malu? É. O que tu gosta de fazer aqui na escola? Brincar. E o que vocês gostam de estudar aqui na escola? Desenhar, fazer um monte de coisa. Logo após o período destinado ao café da manhã, as crianças são levadas para as salas de aula. Um dos pontos que difere a instituição das demais escolas é que o profissional que comanda as atividades é chamado de tutor ao invés de professor. Eu estou aqui com o Lucas Nascimento, que é tutor de uma das turmas aqui da escola. Lucas, qual o teu papel então aqui nessa turma? Eu sou tutor aqui da turma do F1A, aqui dentro da escola Aldeia Lumiar. E qual é o teu trabalho aqui com a turma? O que vocês costumam fazer? O tutor, ele trabalha como mediador das turmas, né? Diferente do professor, o tutor ele faz um enlace. Então, ele atua, né? Ele é o responsável pela turma, só que, porém, ele fica observando, que ele faz papel de observador. Então, ele observa, vê o que a turma, qual que são as linhas de interesse, né? Do que os alunos estão querendo aprender, né? Tanto do individual quanto no coletivo. Aí, quando ele identifica qual que é a linha de interesse do coletivo, então a gente monta os projetos. Quando a gente identifica qual é o projeto, a gente sai à procura de mestres, que são as pessoas que vão, né, estar ministrando. Claro, o mestre junto com o tutor, para que o mestre ele é da vida real, então ele tem aquela parte mais prática, né? E o tutor, então, ele faz aquele assessoramento pedagógico. Então ele ajuda o mestre então, a transformar o conteúdo numa leitura mais fácil para a criança ter uma melhor compreensão. Então, basicamente, seria o tutor, ele faz uma avaliação dos assuntos que as crianças querem trabalhar e, a partir disso, vocês chamam os mestres para colocar em prática esses tópicos, é isso? Isso, porque assim, geralmente na escola tradicional, o professor ele costuma
meio que despejar os conteúdos, né? Claro, não sei se é a palavra certa, né? Mas ele meio que ele vai colocando, tem os conteúdos a vencer e tu vai colocando para as crianças. E já que não, então aqui a gente procura saber o que a criança quer aprender. Daí tu consegue unir, tem o quanto você, né? Tem como conteúdo para trabalhar com eles, mas também o que eles querem aprender. E a gente consegue então fazer que eles tenham uma aprendizagem significativa e que eles participem desse processo, né? Não é simplesmente você decide o que eles querem aprender, não, porque só uma aprendizagem significativa só tem significado para a criança se ela pode participar desse processo, se ela consegue intervir, bom, nós vamos aprender desta forma, vai ser desse jeito, igual aqui nós temos ali o nosso planejamento coletivo, então toda segunda-feira a gente retoma, galera, nós vamos ter isso, dessa forma, na terça-feira nós vamos ter aquilo, vocês concordam? Pode ser, né? Ou não, né? Como é que a gente pode fazer? Então a gente traz ideias antes de iniciar. Nós trabalhamos aqui por projetos, por módulos e por oficina. Então a gente tira as nomenclaturas da escola tradicional de português, né? Porque é que trabalha tudo de uma forma globalizada, não fragmentada. A gente não tem as disciplinas separadas, elas são todas juntas conforme vai tendo as necessidades da turma. Então o nosso cargo-chefe é o projeto, né? Que é o maior, e dali do projeto nasce uma oficina, que a gente trabalha em cima só de habilidades, né? Das habilidades que eles querem, que a gente tem que desenvolver com eles, é a coisa mais prática, é o campo, é de ir para fora, de botar a mão assim na terra. E nós temos o módulo, que o módulo é mais conteudista, né? Claro, bem menos que na escola tradicional, mas o módulo mais é o conteúdo. Então a gente tem que trabalhar tal coisa, né? Porque assim como a escola a gente tem que trabalhar, então assim, ó, o português tem que trabalhar matemática, então eles escolhem da forma, do jeito que eles querem aprender, mas nós trabalhamos os conteúdos de forma mais dinâmica, mais divertida, mais lúdica. Isso que eu ia perguntar, então, vocês seguem uma base curricular, digamos assim, o que muda, então, aqui na escola é a forma como esses conteúdos são abordados, é isso? Sim, não, nós temos, a gente segue a BNCC, né, todos os parâmetros curriculares que existem, nós seguimos eles, os mesmos que a escola tradicional, o que muda é a metodologia, né, a metodologia Lumiar, que é uma metodologia, ela é construtivista, né, então ela é uma coisa diferente, onde o aluno ele participa dessa construção. Não é simplesmente os adultos, né, que idealizam e trazem para eles, não, eles participam. Por exemplo, quando a gente está com esse projeto dos planetas, e na nossa turma a gente está com o projeto dos planetas de música, né, foram os 2 projetos que eles quiseram, tá? E toda a construção deles foi construída em conjunto. Então, antes de iniciar o projeto, a gente coloca, galera, nós temos algumas ideias. Quem sabe a gente faz isso. A gente aponta. O que vocês acham? A gente vende as ideias, né? Uma venda. Olha, o que você acha? Prof, isso a gente não gostou. Quem sabe a gente coloca, a gente faz diferente, sabe? Então eles vão dando ideias, eles vão construindo. Então, claro, nós sempre trazemos que tem um adulto, né? A gente tem que dar o norte. Né? A gente dá o norte, só que eles vão acrescentando, eles vão colocando a forma deles. A gente sempre faz algumas perguntas para saber o que eles querem, o que eles sabem e o que eles querem aprender e como nós vamos aprender, né? Como é que vai ser a forma que nós vamos estar desenvolvendo essas atividades dentro da sala de aula. A coordenadora pedagógica da Escola Comunitária Aldeia Lumiar, Simone Gonçalves, defende o trabalho realizado pela figura do tutor. A definição da nomenclatura do profissional faz parte da metodologia Lumiar. Qual é o diferencial, né? O que diferencia muito ela da metodologia tradicional é que ela é voltada para as crianças e também para promover a autonomia das crianças. Então, a gente trabalha dentro da metodologia com a gestão participativa, onde as crianças atuam em tempo integral, onde elas se enquadram dentro do que vai ser oferecido, onde elas elegem o que elas querem aprender. Claro que com a mediação do tutor, com a ajuda dos mestres, que a gente conta dentro dos projetos, mas sempre com uma escuta muito atenta para o que as crianças querem. Tudo tem um olhar muito atento do tutor, que prepara essas aulas, e aí agora, nesse ciclo, eles dão conta do português, da matemática, né? Através de oficinas, eles planejam, é feito o planejamento pelos tutores e pela equipe, com a coordenação pedagógica, eles planejam oficinas de leitura,
onde apresentam para as crianças os diferentes tipos de textos, revistas, jornal, também contam com material eletrônico, com informática. A Escola Comunitária de Educação Básica Aldeia Lumiar é tema de debates aqui na Câmara Municipal. O vereador, o professor Alex Fraga, se manifestou sobre a instituição aqui no plenário Otávio Rocha. Um dos pontos levantados pelo parlamentar, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura aqui do Legislativo, é justamente a questão dos tutores. A figura do tutor não necessariamente é, digamos assim, tem a obrigatoriedade de uma formação específica, uma formação acadêmica específica. Para mim, o profissional que trabalha na área da educação é um professor, não é um tutor. O que é um tutor? Para mim, o tutor é alguém que vai conduzir um trabalho, mas qual a qualificação desse profissional? Me causa um grande receio a possibilidade de alguém sem habilitação, sem formação técnica, em alguma área do conhecimento, das licenciaturas ou até mesmo da pedagogia, né, ser incutido com uma responsabilidade tão grande que é de conduzir o trabalho pedagógico com as nossas crianças. Que nesse caso é apenas a nomenclatura que parece perturbar as pessoas. Os tutores, que não são professores, dão a ideia de que essas pessoas não têm formação de professor. Então essa é a resistência, mas não é o caso desses tutores. Na metodologia Lumiar, os alunos são acompanhados por tutores, que são professores formados, que têm a formação de professor, então o nome que eles dão é tutores. E por que eles dão esses nomes de tutores? Porque são as pessoas que estabelecem um vínculo com as crianças, continuam acompanhando como os professores, tem inclusive um tutor e um assistente, então muitas vezes tem 2 pessoas em sala, e aí tem aquele que colabora, que vem da sociedade, que é o mestre, que é o que conhece uma área em específico e traz um conteúdo para que esse tutor que organizou os projetos com os alunos trabalhe com os alunos a partir dos mestres. Nós estamos aqui na biblioteca da Aldeia Lumiar e eu tô aqui com a Andresa Livramento, que ela é mestre do projeto dos planetas. Andresa, como é que funciona então esse projeto? De onde surgiu a ideia de trabalhar os planetas? Então, o interesse das crianças em relação ao estudo dos planetas, ele surgiu como uma busca deles de entender a origem das coisas, né? Então, iniciou com algumas perguntas na semana da Páscoa, querendo saber quem tinha criado Deus, quem tinha criado Jesus. E isso se expandiu para essa pergunta maior em relação ao universo, que é da onde surgiram os planetas, né? Quem criou os planetas, que influência que eles têm, né, aqui na Terra, né? Por que eles estão lá, né? Então surgiu com esse interesse deles. E a gente viu isso como um grande desafio, né, de costurar isso com o que eles estão vivenciando enquanto desenvolvimento como indivíduo, né, dessa fase de vida que é do primeiro ano, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Então, estamos aí, criamos com eles várias atividades de fazer esse estudo desses planetas, de estudar os 4 elementos da natureza, de poder fazer visitas de campo, né? Então surgiu a ideia deles da gente poder visitar um planetário, um observatório, de fazer observação da Lua, das estrelas, várias coisas que surgiram deles. E nós, enquanto mestres e tutores, a gente vai piramidando as ideias com eles, né, qualificando. Então, eles lapidam as ideias que a gente traz e, ao passo que a gente também, como facilitador, também vai lapidando as ideias deles e vai virando um projeto que não é só deles, mas também da turma como um todo. A gente, como educador, faz parte desse processo. Eu também faço as atividades que eles pediram, né? Eu estou fazendo parte disso, né? Os temas de casa, os trabalhinhos de desenho, tudo eu estou ali enquanto indivíduo também, né, vivendo esse projeto. E tu comentasse também antes sobre o sistema solar não ser um conteúdo do primeiro, segundo, terceiro ano, então ainda há o desafio de fazer com que seja um assunto que esteja na base curricular. Como é que funciona isso? Uhum. Sim, esse foi o maior desafio assim, que nos vimos, né, diante desses interesses deles. Como a Lumiar, assim, a gente trabalha
muito mais do desenvolvimento de habilidades e os conteúdos eles perpassam esses projetos, é mais fácil, né? É menos exigente para a gente fazer essa costura. A gente parte do princípio que se as crianças têm um interesse por esse assunto é porque algo elas têm a aprender com isso, né? Então, numa conversa com eles, por exemplo, né, sobre os planetas, um comentou que dentro do planeta Terra tem fogo e que dentro de outros planetas também tem fogo. E aí comentaram de uma explosão, que foi o que deu origem a tudo. E nesse dia a gente estava todo mundo em círculo com uma vela no meio, justamente para trazer essa energia do elemento fogo para esse espaço. E eles tiveram a necessidade de interesse de aprender a fazer fogo. Como que eu faço fogo? Então, que habilidade e que habilidades e conteúdos diferentes estão passando pelo fazer fogo, né? Então, esse é um dos momentos que a gente vai ter no nosso projeto ainda, que é todo mundo sentar e a gente vai fazer uma fogueira. Então, são muitas as habilidades sendo desenvolvidas naquele momento, né? Do trabalho coletivo, do se ouvir, do entender a distância que eu vou ter desse elemento que tem uma relação comigo, se eu chegar muito próximo. Então, são vários conteúdos e habilidades que passam por essa ação. Não só saber quantos planetas tem no sistema solar, qual é o nome deles, quanto tempo eles demoram para dar a volta no Sol, sabe? E isso são coisas que, bem, provavelmente, eles vão estudar mais lá para frente. Hoje a gente está indo para um campo mais sutil e filosófico das forças criadoras mesmo. Na Escola Comunitária de Educação Básica Aldeia Lumiar, as turmas são multietárias. Atualmente, a instituição conta com 3 turmas mistas de alunos entre o 1º e o 3º ano do ensino fundamental. Dentro dessas turmas, a gente tem crianças com 6, 7, 8 anos, né, e elas aprendem juntas, trocam os saberes entre elas e também elas utilizam o mesmo projeto para fazerem as mesmas atividades. Não são separadas as atividades. As crianças que estão em letramento, por exemplo, elas fazem atividades conjuntas com as crianças que já são alfabetizadas. E quando eu falo na troca de saberes, elas aprendem umas com as outras. E é muito legal de ver assim no cotidiano da escola e também dos estudantes o quanto isso estimula para que esse aprendizado aconteça mesmo e seja bem efetivo para todos. Eu acho que a sociedade já venceu, né? Já venceu essa, digamos, modalidade de ensino. Essa modalidade de ensino, ela se prestou ao serviço da população na época das brisoletas. Na época em que não existiam escolas em número suficiente para as nossas crianças. E aí o que os governos decidiam fazer? Construíam pavilhões, geralmente de madeira, né? As brisoletas são um exemplo disso, e que no interior, como não tinha como deslocar profissionais das diferentes áreas, um professor referência, talvez se quiser chamar de tutor, porque não existiam tantas pessoas formadas em pedagogia e nas licenciaturas antigamente, não existiam biólogos, por exemplo, existiam historiadores naturais. E o historiador natural trabalhava todos os aspectos referentes à natureza. Felizmente, né, o conhecimento avançou, nós especializamos o nosso olhar, nós aprofundamos os nossos conhecimentos e agora propõe-se um retorno à condição inicial, um retorno a misturar crianças que estão iniciando o seu processo de alfabetização com aquelas que já estão concluindo o processo de alfabetização. O profissional que vai trabalhar com eles, que agora não é nem professor, agora é um tal de tutor, né? Ele vai ter que dividir o seu tempo e a sua atenção com crianças que têm estágios diferentes de aprendizagem, em níveis diferentes, inclusive em faixas etárias diferentes. Isso faz, segundo a metodologia Lumiar, muito bem para os alunos. Os resultados que eles têm são de resultados promissores, tá? E a ideia nossa da Secretaria é abrir possibilidades para
esse tipo de experiência pedagógica. Então, nós não estamos apostando num único modelo pedagógico. Nós abrimos espaço para experiências que façam sentido e nós vamos medir os resultados. Os resultados que eles têm fora da rede municipal, nas suas escolas espalhadas pelo mundo, são muito bons. Vamos ver se isso se replica aqui. Então, nós estamos acompanhando e vendo quais são os resultados. Faz sentido pedagogicamente? Faz. A chamada gestão pública não estatal da Escola Comunitária de Educação Básica Aldeia Lumiar também é motivo de divergências. Eu sou muito simpático com essa ideia, eu acho que é um grande acerto da Secretaria de Educação que vem sendo feito com as escolas comunitárias, tanto a Aldeia Lumiar quanto das demais escolas. Eu acho que se a gente acredita que o modelo de concorrência ele é saudável para todos os demais aspectos da nossa sociedade, né? Seja quando a gente fala sobre aplicativos de transporte e modais de transporte, seja quando a gente fala sobre agora essa discussão recente de companhias aéreas e o oligopólio posto, né? Setor bancário, supermercados, restaurantes, enfim, a concorrência ela é sempre saudável. Ela promove não só que as pessoas possam comparar o que é melhor, o que é pior e a partir daí fazer melhores escolhas, como também faz com que aqueles próprios atuantes nesse segmento possam ver o que dá certo, o que não dá certo e possam ir incrementando, melhorando mais rapidamente. Não é diferente no caso da educação. Então, quando você coloca aí uma modalidade diferente de gestão, né, e até de oferta de serviço de educação dentro do nosso sistema educacional, obviamente você causa um impacto de estabelecer novos referenciais comparativos e troca de experiência e conhecimento também por parte da sociedade, dos professores, dos alunos, dos vereadores, né, da Secretaria de Educação. Enfim, acho que é super salutar, muito saudável. Eu gostaria que, antes de estabelecer esse contrato, a Prefeitura esperasse que essa instituição pudesse apresentar resultados concretos, dados muito bem fundamentados, embasados e que afiram uma boa qualidade de desempenho dos seus alunos. Até o momento tem sido muito promissora. Tá? Ela tem sido muito bem sucedida na educação infantil. Nós temos hoje o atendimento de 22 mil crianças com escolas comunitárias. Na rede municipal nós temos em torno de 7.500, 8 mil crianças. Portanto, veja que nós temos muito mais crianças atendidas pela rede comunitária na educação infantil do que na rede municipal propriamente dita. E isso é uma experiência que vem de longo tempo. Nós apenas qualificamos, dando um aumento muito significativo de 45% para as comunitárias nos primeiros 2 anos. E estamos pensando outros passos para qualificar. Então, tem muito bem. E nessas da educação básica, que são 13 escolas que nós temos até o momento, é muito promissor. Porque realmente nós queremos levar essa experiência de educação infantil para a educação fundamental, de modo que a sociedade civil ofereça educação. Educação pública, não estatal, mas gratuita. Então, a criança, nenhum aluno paga, nós pagamos, a gestão é de uma organização social e essa gestão é acompanhada pela Prefeitura, como a partir dos seus resultados, né? Nós olhamos, supervisionamos, mas isso torna o sistema mais plural. De acordo com a coordenadora pedagógica da escola, Simone Gonçalves, o retorno dos pais e das crianças sobre a instituição é positivo. Hoje eu posso te garantir assim, que as famílias que nós temos dentro da escola são famílias parceiras, que estão aqui porque acreditam na metodologia, primeiramente, e porque se sentem pertencentes à aldeia, né? Porque a aldeia é um local assim, que oferece muita coisa legal, muita coisa positiva. Para as crianças assim, é muito fácil de se adaptar. Eu costumo dizer que o adulto, quando a gente chega aqui, a gente tem que se desconstruir. Né? Quem vem, principalmente quem vem de um lugar mais tradicional, tu chega aqui e tu pensa, gente, e agora como é que vai ser, né? E aí com o passar dos dias a gente vai percebendo que sim, que a metodologia funciona e que as crianças se sentem pertencentes e que o quanto aquilo faz com que elas desenvolvam a aprendizagem. Com a Câmara na cidade de hoje fica por aqui. Você pode seguir acompanhando a nossa programação através das nossas redes sociais. Até a próxima edição.